compartilhar com vocês uma das coisas que, para mim, são mais prazerosas é poder descrever a nossa nova condição em Cristo, a nossa nova vida que nós temos em Cristo, como ela é. Então, todas as virtudes, né? Todas as bênçãos, todas as graças que nós experimentamos por estar em Cristo. É uma das coisas mais lindas poder descrever isso. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês esta manhã. E é interessante, sem a gente estar de acordo com o Tiago, mas as 3 canções que ele colocou descrevem perfeitamente a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. É impressionante. Sumamente conectadas. Deus é bom, Paulo. Deus é bom. Deus é bom. Pois é, né? Para isso mesmo que a gente ora, né? O texto da mensagem de hoje, ele está em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 23, que diz o seguinte: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, e eu Paulo, também. Queridos, esse texto, esse versículo 19, ele parte enfatizando uma obviedade doutrinal de extrema importância, da qual eu espero que todos vocês isso não seja novidade, que seja já algo, como se disse, sacramentado nos seus espíritos, nos seus corações, quando menciona de que aprove a Deus que nele, em Jesus, na sua humanidade, residisse toda a plenitude. E a palavra plenitude aqui no grego é pleroma. E a palavra pleroma, ela transmite a ideia de algo pleno, de algo completo, de algo perfeito, ok? Algo que está, como se disse, tocou o teto, algo que chegou ao seu limite máximo. Então, a ideia aqui do que está falando, de que em Jesus, na sua humanidade, estava a perfeita deidade, a perfeita natureza divina em sua perfeição. E essa doutrina, como vocês já entenderam, eu creio, né? Essa é uma doutrina na qual não pode ter nenhuma sombra de variação em nossos corações e nosso entendimento, porque perder de vista esse elemento aqui é perder de vista praticamente todo o Evangelho. Se podemos falhar em muitas coisas, mas não podemos falhar no entendimento de que Cristo, nesta união hipostática que já foi ensinado e que nós vamos voltar a ensinar todas as vezes que sejam necessárias, é algo onde nós não podemos errar. Cristo era perfeitamente Deus, perfeitamente um ser humano, em todo sentido. E, então, é interessante que o versículo 20 diz: e que, havendo ele feito a paz, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ter feito a paz mediante o sangue da sua cruz. Sabe,
lá em João capítulo 14, versículo 27, Jesus, falando com seus discípulos, ele diz o seguinte: a minha paz os dou. E essa paz que eu dou para vocês, eu não a dou como o mundo a dá. Evidentemente, essa paz de Cristo, o mundo não tem ideia, o mundo não conhece essa paz. Essa terra, ela não conhece esta condição humana deste planeta, deste mundo, eles não têm ideia do que significa a paz de Cristo. Essa paz que Cristo dá. Então, queridos, para nós que temos conhecido a redenção de Cristo, para nós que temos sido regenerados em Cristo, vivenciar essa paz, isso se traduz, evidentemente, em um descanso, isso traduz em um tipo de segurança muito grande com respeito à nossa relação com Deus. E quando menciona que fomos reconciliados, fomos reconciliados com Ele por meio dessa morte, por meio dessa cruz, disse que essa paz e essa reconciliação, que quer dizer da nossa condição de inimizade, nós fomos restaurados em amizade, fomos restaurados em relação, fomos restaurados em comunhão, fomos restaurados em amizade com Deus. Essa paz e essa reconciliação traz esta segurança tão grande em nós, uma segurança incrível, uma segurança de natureza eterna, né? Uma segurança que não tem descrição nessa vida, nesse mundo, para poder comparar. Não existe nada nesta natureza, neste mundo, que podemos comparar com esta paz, esta segurança que é gerada na nossa relação com Deus. E é interessante que diz que fomos reconciliados. Essa reconciliação se deu por meio da morte de Cristo, tanto no céu, com tudo aquilo que existe no céu, com todas as, como se diz, as miríades de anjos e tudo aquilo em que consiste o reino de Deus lá no céu, com tudo aquilo que também seja de Deus aqui na terra. Tudo foi reconciliado na morte e no corpo de Jesus. Foi reconciliado o céu e a terra, tudo aquilo que está abaixo a jurisdição, né, de Cristo, a jurisdição de Deus, tem sido reconciliado nessa paz. E quando fala de reconciliação, queridos, está falando de que foi eliminado todo tipo de obstáculo. A palavra reconciliação, né, reconciliar, ou a palavra reconciliação, né, no grego, é apokatalasso, a palavra grega, e ela transmite a ideia de uma restauração completa, onde não deixou lugar a nenhum tipo de obstáculo, onde não deixou nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de pendência para que essa reconciliação, para que esta amizade, para esta segurança, para esta união com Deus fosse absolutamente perfeita, partindo inclusive da nossa condição atual, na nossa humanidade atual. É muito interessante a gente entender isso, que estamos falando de algo completo. Estamos falando de uma obra de natureza absoluta, com a qual nós fomos alcançados, e que já estabeleceu hoje. Isto é uma realidade presente, hoje. Em outras palavras, nosso nome está escrito no livro da vida, nossa relação com Deus, não existe nenhum tipo de obstáculo nesse momento em que podemos chamar a nosso Deus de nosso Pai que está no céu em forma absolutamente legítima, absolutamente segura e absolutamente verdadeira por algo que Ele fez, não algo que nós tenhamos alcançado, né? Então, poder ter essa segurança, queridos, isso nos gera uma tranquilidade, esse descanso, esta segurança, esta paz tão grande. Por isso, Jesus fala, não dou a minha paz como o mundo a dá. O mundo tem outro tipo de paz. A paz que eu dou, evidentemente, Jesus nos está dizendo implicitamente que essa paz não é deste mundo. É uma paz que não tem como ser conhecida neste mundo. Então, esta é uma das características daqueles que hoje vivem esta esperança, que vivem esta obra bendita de Jesus, esta obra que não tem preço, não tem como dimensionar
o que significa para nós. E, com certeza, vamos precisar ainda muito tempo, talvez a vida inteira, ou muito mais que uma vida, para poder entender de forma revelada a natureza dessa tremenda bênção que nós hoje podemos viver, né? Que é esta reconciliação com o Senhor. E pensar que estamos reconciliados com os anjos, nosso nome está escrito no livro da vida, tudo que está lá no céu, partindo do próprio Deus, partindo de todos os querubins, os anjos, os seres viventes, todas as miríades, e tudo que existe lá, estamos reconciliados, estamos em paz com tudo que tem lá no céu, querido. Ter esse entendimento é impressionante. É sumamente impressionante. E também saber que tudo aquilo, estou repetindo aqui, tudo aquilo que representa ou está abaixo o governo de Cristo nesta criação. Sabemos hoje que não tudo está baixo um governo relacional com Cristo hoje na criação, ainda que sabemos que Cristo é Senhor ainda sobre o próprio inferno. Mas sabemos que tudo aquilo que está hoje funcionando dentro dos desenhos, dentro das normas estabelecidas por Deus, tudo aquilo que está na criação está em paz também conosco. Estamos em paz com tudo aquilo que é de Deus nesta vida, tudo aquilo que é de Deus, ou todos aqueles que são de Deus neste mundo. É impressionante a gente pensar nisso. Isso é algo maravilhoso, é algo tremendo, né? E no versículo 21, lá no versículo 21, diz o seguinte: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. É interessante que a palavra estranhos, aqui, a tradução mais exata aqui dessa palavra é alienados. Alienados. Estranho, o que quer dizer alienados? Em outra palavra, que cada um de nós que hoje estamos em Cristo, e todos aqueles que ainda não estão em Cristo, neste mundo, do ponto de vista de Deus, estão absolutamente alienados. E nós estávamos alienados. O que quer dizer? Éramos parte de outro mundo. Éramos parte de uma realidade absolutamente alheia, absolutamente divergente, em todo sentido, com a realidade do reino de Cristo. E essa é a visão que tem Deus da condição do ser humano hoje no mundo sem Cristo. Ele vive uma realidade que não tem absolutamente nenhuma relação com Deus, não tem nenhuma relação com a realidade do reino de Cristo. Nenhum tipo de relação. E esse é importante entender, que esse é o ponto de vista de Deus. Ainda que o ser humano ele possa tentar encontrar certas similaridades, ainda que o ser humano possa encontrar, ou crer, né, ou imaginar que existem alguns elementos nesta vida, ainda desta realidade humana que tem alguma relação com Deus. Mas é interessante entender que a palavra de Deus nos mostra que Deus disse, Deus entende, é a concepção que ele tem, que a realidade deste mundo não tem absolutamente nenhuma relação com ele ou com qualquer coisa que tenha que ver com Deus. E eu creio que é uma realidade que nós precisamos ter presente, especialmente com a missão que nós temos de compartilhar o evangelho com outros. Não? Porque, de repente, dá a impressão que algumas pessoas podem imaginar que existem elementos nesta vida separada de Cristo que ainda podem ser, como se diz, podem ser recuperadas. Existem alguns elementos que podem ir ao serviço técnico, né, de Deus para poder serem consertadas. Mas é importante a gente entender que sem haver vivido essa norma estabelecida por Deus de encontro com Ele através de Cristo, tudo o que existe antes disso não tem sentido, não tem absolutamente nenhum sentido para Deus, ok? E diz: vós outros que outro eram estranhos e inimigos no entendimento. Essa palavra inimigo aqui traduz também outra palavra muito grave na Bíblia: adversário. A palavra inimigo aqui, realmente, da realidade, é adversário de Deus.
Outrora éramos adversários de Deus. E a palavra adversário, sabe o que é a tradução? Essa palavra é traduzida de qual palavra, queridos? É traduzido de Satanás. Satanás, a palavra Satanás significa adversário. E esta é a visão que a palavra de Deus nos dá da realidade na qual nós éramos parte. E esta é a realidade latente hoje nos seres humanos que estão separados de Cristo. A Bíblia chama as pessoas de adversários, ou a palavra mais conhecida e grave, né, é Satanás, mas é a mesma palavra. Satanás e adversário é exatamente a mesma palavra na Bíblia. E a palavra adversário é a palavra que aparece aqui nesse texto quando fala de inimigos. Éramos estranhos, em outra palavra, nenhuma relação com Deus, ainda assim éramos opostos, tínhamos uma atitude contrária, vivíamos um antagonismo em contra de Deus. Não era uma questão somente de diferença, não era somente uma questão de dois mundos à parte, simplesmente. Eram dois mundos absolutamente diferentes e à parte, mas eram dois mundos que estavam em confronto permanente. Porque quando fala que inimigos no entendimento, está falando de sermos adversários na nossa disposição mental. Existia uma disposição mental de ser adversário de Deus. Insisto, talvez essa não é isto não é o que as pessoas entendem. Talvez as pessoas que não têm Cristo, não é necessariamente o que eles pensam. Mas o que as pessoas possam pensar, nós já sabemos que isso não tem nenhum significado, não tem nenhum valor. O que realmente conta é o que Deus disse com respeito à realidade. E isso que estamos falando aqui é o que Deus pensa, é o que Deus disse com respeito à realidade dos seres humanos sem Cristo. E está descrevendo também qual era a nossa realidade antes da nossa conversão, antes de nós sermos restaurados em Cristo. Éramos estranhos, alienados, e éramos adversários também ao mesmo tempo de Deus. Isso diz a palavra de Deus. Insisto, os seres humanos não pensam necessariamente assim, eles pensam que não são assim, mas é sumamente importante que nós entendamos que a Bíblia disse que é assim. Este é o próprio Espírito de Deus, por meio do apóstolo, que transmite a mente, o pensamento, a razão de Deus com respeito à realidade. Então, nós sempre vamos precisar estar muito atentos com respeito ao que é a verdade de Deus, ou aquilo que possa parecer a verdade. Ok? E, lamentavelmente, existe como se diz, um elemento, um fio muito fino, uma linha muito fina, muitas vezes, entre essas duas coisas. Então, nós temos que estar muito afiados, fidelidade, dedicação e afiados naquilo, e interessados e inclinados permanentemente em entender o que Deus pensa, não o que as pessoas interpretam, não o que os inteligentes, os iluminados possam entender, senão o que é que a palavra de Deus diz realmente com respeito à realidade. Porque Deus julgará todas as coisas em base à sua própria realidade, em base à sua própria palavra. É sobre essa base que as coisas serão julgadas. E não frente à sinceridade, não frente àquilo que possa parecer bom ou positivo nesta vida. Ok? Então, é importante para nós que estamos em Cristo, que vivamos esta paixão, essa fidelidade, este zelo pela visão que Deus tem da realidade. E não aquilo que poderia ser, ao nosso ver, melhor, ou o que poderia ser ao ver das pessoas. E nisso, logicamente, não existe lugar, como vocês bem sabem, não existe nenhum espaço para o politicamente correto. Algumas vezes eu já mencionei sobre isso. É um tema complicado, isso da politicamente correto, porque esse politicamente correto tem devorado realmente a verdadeira mensagem que deve ser comunicada a este mundo.
Então, e sabemos que hoje há um espírito turbado, existe um espírito de confusão, existe um tipo de perturbação espiritual que paira sobre o universo cristão desta geração, que de alguma maneira perde de vista, por causa desse politicamente correto, perde de vista a visão de Deus da realidade e das coisas. E é muito fácil ser distraído, é muito fácil perder de vista isso. Porque o mundo hoje está turbado, como já mencionei para vocês. Então, diz, outrora eras alienados e adversários na sua disposição mental, evidenciado, logicamente, pelas obras malignas que faziam. Com isso, queridos, existe um elemento interessante. Uma das coisas que podemos desprender desse texto é que as pessoas no mundo, eles não têm como entender, eles não têm como perceber, não têm como discernir, não têm como nem ter a mínima, ínfima ideia do que significa a paz de Cristo, do que significa a condição de uma pessoa que está em Cristo hoje, aos olhos de Deus. Ela não tem como entender isso, não existe nenhuma possibilidade. É como isso por um lado. E por outro lado, aqueles que temos experimentados esta regeneração, esse milagre, não, desta bênção, desta graça divina em nós, deve em nós provocar uma tremenda sensação, não somente de gratidão, não somente de louvor e adoração, mas esse descanso que eu já mencionei, esta segurança, esta paz com Deus. Você poder caminhar aqui sabendo que estás em paz com o céu, está em paz com Deus, está em paz com tudo aquilo que é de Deus nesta vida, nesse mundo ainda temporal. Queridos, é algo que não podemos dimensionar isso. O que significa isso na realidade? É tremendo. Não? E disse, agora, porém, outra coisa que eu quero mencionar antes de avançar o outro texto, que eu creio que é importante enfatizar, queridos, tudo nesta vida, olha bem o que eu vou dizer, tudo nesta vida, é muito difícil entender isso que eu vou dizer. Tudo nesta vida, ou absolutamente nada nesta vida, tem sentido para Deus sem Cristo. Como diz, né, já temos lido muitas vezes em Eclesiastes, tudo debaixo do céu é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo neste mundo, queridos, tem o seu valor relativo e temporal. Tudo tem valor relativo e temporal nesta vida, neste mundo. E nada, absolutamente nada destas coisas tem sentido, tem valor eterno para Deus. Nada fora de Cristo tem sentido para Deus. Nada fora de Cristo tem sido aceito por Deus. Sejam pessoas ou coisas ou situações. Nada tem sentido para Deus fora de Cristo Jesus. Poder entender isso, queridos, isso não sei, é algo difícil de descrever. A sensação que deveríamos experimentar permanentemente ao viver esta realidade divina, ao viver esta realidade de Cristo, ter sido alcançados, chamados, capacitados e transformados para poder viver esta realidade de Cristo, experimentar tudo isso. Isso não tem preço. Isso não tem como descrever humanamente. Não existem palavras para poder suficiente para descrever isso. No versículo 22 diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Seguindo nessa mesma linha de pensamento, irmãos, disse que nos reconciliou, que é aquilo que eu já mencionei para vocês, que é uma reconciliação completa.
apocatalasso, é uma reconciliação onde não deixou nenhuma pendência. E estamos falando de uma obra de reconciliação completa e perfeita, na qual a nossa restauração da nossa relação com Deus, da nossa comunhão com Deus, ela foi feita uma vez para sempre, ela foi feita de forma perfeita e permanente. Ela foi feita de uma maneira inalterável. Inalterável. É interessante pensar nisso, para poder entender isso, seguir entendendo, na realidade, isso em forma mais profunda. Necessitamos, logicamente, sempre lembrar da natureza da justificação. Eu tenho falado muito com vocês, compartilhado muito com vocês ultimamente sobre a natureza da justificação. Que essa justificação com a qual fomos justificados diante de Deus, ela é uma justificação que está baseada na obra de Cristo, está baseada no revestimento que Cristo fez da sua natureza em nós. Não que Deus não perceba as nossas falhas, não que Deus não perceba os pecados que cometemos, não que Deus não perceba as nossas debilidades, não que Deus não perceba aquilo que nos falta ainda nesse caminho de aperfeiçoamento. Senão que isso tem um propósito, tudo isso tem propósito para Deus, mas a base sobre a qual Deus julga e determina a nossa paz com Ele, a nossa reconciliação, a nossa relação perfeita com Ele, é no revestimento da retidão, da justiça de Cristo. É nessa somente e exclusivamente no revestimento da retidão de Cristo, da perfeição de Cristo, com a qual fomos revestidos na nossa imperfeição. Sobre essa perfeição de Cristo em nós é a base sobre a qual Deus determina e executa essa reconciliação perfeita, essa relação perfeita, essa comunhão perfeita com Ele, que nos permite seguir 24 horas pelo dia, podendo nos dirigir a Ele dizendo: Pai nosso que está no céu. Está baseada exclusivamente na pessoa de Cristo e no que Ele fez no seu ato de justificação em nós. Nisso está baseado, como já foi mencionado, também nossa salvação. Porque não poderíamos estar vivendo esta restauração, essa comunhão, essa reconciliação, essa paz com Deus, logicamente, se nós não fôssemos salvos. Ser salvos é parte desse pacote da obra de Cristo em nós. E é sobre nossa salvação também está assegurada sobre essa perfeição de Cristo com a qual nós fomos revestidos. Não com nossas vitórias, não com as nossas consagrações, não com as nossas dedicações, nosso serviço a Deus, não com as virtudes, não com uma vida ética nossa que possamos viver. Não está baseada nisso. Mas isso sim é real também e tem propósito. Mas essa reconciliação, essa paz com Deus está baseada exclusivamente no revestimento que temos de próprio Cristo em nós. Esta é a base estabelecida por Deus para a nossa justificação. Então, queridos, agora o interessante que essa reconciliação, disse aqui no versículo 22, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha, por que é interessante entender que essa reconciliação está baseada no corpo da carne de Cristo, na morte dele? O que está falando aqui, querido, do corpo físico de Jesus. Essa reconciliação ela foi executada no corpo físico de Jesus, no derramamento do seu sangue, o qual isso nos dirige diretamente à nossa condição atual, à nossa humanidade atual. Que esta paz, esta reconciliação, esta segurança que nós temos nele, já é uma realidade presente, não será somente uma realidade futura. Eu sei, eu comento isso por quê? Porque alguns comentaristas bíblicos eles vão falar que Cristo fez isso, mas para nos apresentar como uma realidade futura diante de Deus na vinda dele, na perfeição plena. Mas não é somente isso, isso também, mas
o fato que essa reconciliação foi feita no corpo físico de Cristo, no sofrimento e na morte dele, no derramamento do sangue dele, na sua humanidade, também é para que, ao mesmo tempo, desde a nossa humanidade presente, nós possamos estar vivendo todas essas virtudes, possamos estar vivendo todas estas bênçãos, possamos estar vivendo todas essas graças desde agora, em Cristo Jesus. Insisto, não podemos perder de vista que tudo isso é possível sobre a base da justificação, sobre a base do revestimento da perfeição de Cristo em nós. Porque isto é o que Deus vê para julgar a nossa condição atual. E não as coisas que nós possamos alcançar nesta vida. Não necessariamente a nossa maturidade espiritual nesta vida. Ok? E nos reconciliamos no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. É interessante que Cristo fez isso, olha bem, para nos apresentar perante ele mesmo. Perante ele mesmo. Aqui, lógico, eu quero mencionar também que alguns comentaristas bíblicos estão falando de que apresentar-nos perante ele, fazendo referência a Deus Pai, na segunda vinda de Cristo. Alguns creem que está referindo-se a isso somente. Que para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Muitos comentaristas bíblicos fazem referência exclusivamente à nossa apresentação por Cristo diante do Pai no dia final. Mas o texto obriga necessariamente a que isto seja não somente isto, que isso será realidade, mas também que isto é uma realidade presente. Outra vez, baseada na obra da justificação presente em nós. A justificação com a qual fomos justificados em Cristo no presente, sobre esta base, nós também somos apresentados hoje a Cristo mesmo e também a Deus, de ser santos, primeiramente, santos. Queridos, vocês sabem disso, o que vou mencionar. Hoje, no contexto do mundo cristão, seja-se católico ou evangélico, chamar a um cristão verdadeiro de santo hoje chega a ser até ofensa para muitos. Ou dizer que um cristão seja santo hoje, as pessoas têm uma ideia totalmente errada sobre isso. E eu estou falando de cristãos, não estou falando de gente que está no mundo. Creem que chamar alguém santo hoje está falando de alguém perfeito, em termos humanos. Está falando de alguém que nunca erra e não comete pecado hoje. Esse é o entendimento que as pessoas têm hoje do que é um santo. E esse não é, e é muito importante para nós entendermos isso, esse não é o entendimento bíblico. Isso não é o que Deus diz, não é o que Deus chama de santo na Bíblia. As pessoas não entendem, outra vez, aqui me faz outra vez lembrar que nós não podemos deixar de seguir uma e outra vez, se é necessário 2 ou 3 vezes no ano, queridos, estudar as doutrinas fundamentais da fé cristã. E aqui estamos tocando a doutrina da santificação. Você sabe que o cristão na Bíblia hoje, ele é chamado de santo. No Novo Testamento, os discípulos, os seguidores de Cristo, são chamados de santos. Os santos da igreja de Éfeso, os santos da igreja de Filipos. Assim são chamados, santos. Não porque sejam perfeitos em termos humanos. Não porque sejam perfeitos no sentido de que não cometem erros, não porque sejam perfeitos porque não cometem pecados. Não é por isso que são chamados santos. Porque santo, que vem do ágio, curiosamente, o nome na grega é ágio, santo, significa literalmente alguém que foi separado. No caso da Bíblia, no caso da obra de Cristo,
Um santo é alguém que foi separado do mundo, alguém que foi separado do pecado e dedicado exclusivamente a Deus. Porque essa é a condição daqueles que foram chamados e regenerados, querido. Isto é, você e eu. Fomos separados do pecado, do mundo, das trevas, para o reino de Cristo. Esse ato de separação das trevas para a luz, esse ato de separação de inimigo para amigo, esse ato de separação de condenado para salvo, necessariamente implica dedicação a Deus. São dedicados a algo santo, ou a pessoa santa é algo que foi, ou pessoa que foi separada e dedicado para Deus. Então, todo redimido, todo regenerado, necessariamente ele teve que ter sido dedicado a Deus, uma vez separado das trevas. Portanto, ele é chamado de santo. Insisto, repito, não porque não erre, não porque não tenha falhas, não porque não cometa pecado, ou porque cometa pecado, senão pelo fato de que ele foi separado para Deus. E ele segue sendo, ele permanece separado e dedicado para Deus, apesar dele mesmo. E essa pessoa é chamada de santo. Tanto assim que na Bíblia, no Novo Testamento, vamos encontrar muitos textos onde o povo de Deus são chamados de santificados. Para entender melhor, fomos santificados para seguir sendo santificados até a santificação final. Em outras palavras, nós somos tratados, outra vez, por causa da justificação, pelo revestimento da perfeição de Cristo, nós somos tratados já como santos e perfeitos por Deus. Porque, queridos, olha bem, se Deus não olha para você e não vê um santo perfeito, não tem nenhuma possibilidade que você possa dirigir sequer a palavra a Deus. Deus jamais aceitaria, olha bem, a oração feita por algo que não seja santo e perfeito. Mas, eu sei que é repetição, mas é sumamente importante entender. Não que sejamos perfeitos em nós mesmos, senão que essa perfeição, essa santidade perfeita, é Cristo em nós. É pelo revestimento da perfeição de Cristo em nós. Isso é o que possibilita a nossa relação com Deus, as nossas orações a Deus. Isso é o que possibilita que sejamos feitos filhos de Deus. Porque, queridos, vamos colocar do lado contrário. Vamos imaginar o seguinte. Imagina se alguém vem, tu vives em Cristo, Deus olha para você e diz, é meu filho amado em quem eu me comprazo. Assim como ele falou com Cristo, ele fala com você, hoje, no presente. Mas vamos imaginar que, de repente, existe essa possibilidade de que venha um poder e tira Cristo de você, hoje. Se tira Cristo de você hoje, ou se você, olha bem, ou se você sai de Cristo, sabe o que sobra? Querido, sabe o que sobra? Palha para o fogo. Por isso eu falei com vocês lá no começo. Fora de Cristo, nada tem sentido. O que sobra fora de Cristo é palha para ser lançada no fogo. Esse é o que a Bíblia nos descreve. Por isso, queridos, nada fora de Cristo tem sentido nesta vida. Nada fora de Cristo tem sentido para Deus. Nós precisamos, talvez você tenha ouvido isso muitas vezes, mas isso precisa estar cristalizado em nós. Isso precisa estar petrificado em nós, de alguma maneira. Para que não percamos de vista porque esse é o que a palavra de Deus nos ensina. Saber que Deus nos vê desta forma. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele pacientemente, ele espera e nos considera
deste processo de maturação na qual estamos em Cristo. É um tremendo descanso. É uma tremenda segurança que isso nos traz. E isso deve nos livrar, na verdade, de todo tipo de temor, de todo tipo de preocupação no sentido da nossa relação com Ele. E disse, para apresentar os santos. Então, queridos, apesar de que o próprio mundo cristão não aceita isso. Olha bem, o próprio mundo cristão não aceita. A Bíblia, o Novo Testamento diz que se você é um redimido, regenerado, para Deus, Deus diz que você é santo. Está na Bíblia, isso. Lamentavelmente, as pessoas não sabem e não entendem isso. Apresentava-os diante deles santos, inculpáveis. Olha bem, inculpáveis. O que quer dizer? Não existe possibilidade de culpas. Porque nós vamos lembrar que Cristo levou tudo o que poderia representar culpa em contra nossa na cruz do Calvário. A culpa o que é? É consequência dos nossos maus atos. A culpa é consequência dos nossos pecados. A culpa é consequência de tudo aquilo de ruim que nós fizemos na vida. Mas essa culpa também foi levada por Cristo, não somente os nossos pecados pecaminosos, os nossos pecados, perdoa a redundância, nossos pecados cometidos. Ele levou também as nossas culpas. Quando em Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto poderia ser colocado de 2 ou 3 maneiras diferentes. Nenhuma acusação mais há. Nenhuma culpa mais há. Mas você poderia dizer, mas eu fui culpado do último pecado que eu cometi. Ou não? Você cometeu algum pecado? Pode ser que você tenha esquecido que Jesus segue sendo a propiciação pelos seus pecados. E não somente pelos pecados, senão pelas tuas culpas. Especialmente porque ele sabia que você ia se arrepender, ia pedir perdão pelo pecado cometido. O fato que você tenha cometido pecado estando regenerado, olha bem, Deus, por causa da justificação com a qual estamos revestidos, Deus não aceita nenhuma culpa em contra sua. Apesar de todas as pisadas de bola. Apesar de todas as pisadas de bola, insisto, querido, não perca de vista isso. Tudo isso é devido ao revestimento da justificação em Cristo. Deus não aceita, olha bem, Deus não aceita culpas ou acusações em contra daqueles que estão em Cristo. Porque ele não somente não aceita, ele não vê essas culpas. Ele não julga essas culpas nessa aceitação dele para conosco. E isso nós precisamos entender, porque isso deve vigorar também no nosso relacionamento. Isso deve vigorar também na comunhão e na relação entre os redimidos, entre aqueles que estão regenerados, aqueles que são parte do corpo de Cristo. Seja aqui ou lá onde Judas perdeu as botas, lá na China. Entende? Como se diz, essa ideia das culpas, das acusações, isso não pode existir entre o povo de Deus, nunca. Porque Deus não aceita culpas e acusações em contra daqueles que estão justificados, apesar deles mesmos. Apesar deles mesmos. Ok? Santos inculpáveis e irrepreensíveis.
irrepreensíveis, que quer dizer, está ligado com o tema da acusação. Não podem ser repreendidos, olha bem, em sua condição de filho de Deus, não pode ser repreendido. Ele não pode ser repreendido em sua condição da sua relação com Deus. Espero que vocês estejam me entendendo. Não está falando das repreensões que são reais, que podem ser, inclusive, contínuas na nossa peregrinação, no nosso processo de crescimento espiritual, na nossa convivência como igreja local. Pode haver situações onde irmãos precisam ser corrigidos, onde precisam ser repreendidos, mas o que nós temos que entender é que quando existe esse tipo de repreensão, ou de exortação, ou de correção, isso não altera, olha bem, isso não altera a condição nossa diante de Deus. Isso que precisamos entender. Isso não afeta e não altera, porque nessa condição diante de Deus, ela é constante, ela é permanente, ela é inalterável. E com isso também quero adiantar o seguinte: essa condição na qual estamos em Cristo, querido, de justificação, esse revestimento que temos da perfeição de Cristo, tem uma novidade para vocês. Você não tem como alterar isso. Você não pode aumentar sua condição de justificado. Você não pode melhorar a sua justificação. Não existe nada que você possa fazer para acrescentar essa virtude justificativa em você. Você poderia, talvez, dizer, eu vou fazer tudo perfeito a partir de agora, o resto da minha vida. Você não vai melhorar, nem vai alterar positivamente a sua condição de justificado. Mas também você não pode diminuir a tua condição de justificado pelos erros ou pecados que comete. É interessante? Por quê? Não é o que você faz o que vai alterar. Não é o que você faz ou deixou de fazer é que vai alterar a tua condição de justificados diante de Deus. É o que Cristo fez. Seja bom ou seja mal. É somente o que Cristo fez é que determina, é que somos justificados ou somos chamados de justos e santos pelo próprio Deus. É algo maravilhoso, é algo tremendo, queridos. É uma tremenda bênção. É uma graça praticamente incompreensível humanamente. É por isso que a doutrina, eu tenho enfatizado muito isso, que a doutrina da justificação, ela não podemos dar o luxo, como cristãos, de não compreender o mínimo que seja, o elementar que seja, o suficiente que seja. Não podemos dar o luxo de não compreender. Depois que eu terminar aqui o tema, se surgiu alguma pergunta, alguma dúvida em tudo isso que eu estou falando, anota aí para a gente conversar depois que eu terminar aqui. Vamos terminar logo. Então, repetindo, você não pode aumentar nem diminuir a tua condição de justificado, se é que você é justificado, logicamente. Se é que você foi realmente justificado em Cristo, você não tem como aumentar nem diminuir a tua condição de justificado diante de Deus. Porque é sobre essa base que você hoje se relaciona com Deus, é sobre esta base que você pode estar autorizada a orar a Deus. É sobre esta base que você é sacerdote, é sobre esta base que você hoje é salvo e permanece salvo. Sobre nenhum outro elemento. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E, logicamente, insisto e repito, isto é uma realidade presente.
e será também uma realidade futura na vinda de Cristo. Esta é a realidade com a qual somos vistos por Deus e pelo próprio Cristo hoje, o que nos permite ser o corpo de Cristo, que nos permite ser filhos legítimos, verdadeiros de Deus hoje. E que temos acesso ao mais sagrado que existe, que é o trono da graça de Deus, hoje. É por isso. Então, isso é uma realidade presente. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis, mas também será em pleroma, em plenitude, na vinda de Cristo, quando ele nos levará até a casa do Pai e nos vai apresentar lá e diz, já eram santos por causa de Cristo, agora são santos em Cristo em forma plena, absoluta e eterna. E essa é a apresentação final lá no céu. Agora, o último versículo, versículo 23, queridos. Aqui vem uma condicionante para tudo isso que falamos. Eu falei com vocês, se existisse algum poder que pudesse tirar Cristo de vocês, o que sobra? Palha para o fogo. Demonstrando isso, que nunca foi sobre nós, como diz o Haroldo aí, nos dirigindo nos cânticos, né? Nunca foi sobre nós. Então, tira Cristo de nós, se é que isso fosse possível, não sobra nada. Não sobra absolutamente nada. E isso deixa em evidência que é somente por causa de Cristo. Tudo e qualquer bênção, glória ou vitória que nós possamos vivenciar. Da mesma forma, aqui está uma condicionante. A própria palavra de Deus disse, queridos, não existe, vou parafrasear o que a palavra de Deus disse, não existe nenhum poder no universo, olha bem, não existe nenhum poder no universo que pode tirar Cristo de nós, que nos possa separar de Cristo. Não existe nenhum poder. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? Não existe nenhum poder. Pode juntar-se a Satanás com todas as suas legiões. Ele não tem o poder de tirar Cristo de nós. Ele não tem o poder de arrebatar aquilo que foi feito por Cristo em nós. Não tem esse poder. A Bíblia nos afirma isso. Mas, então, estamos agora no versículo 23, querido, descobrindo que sim existe um poder. E esse poder que existe, olha bem, que pode nos separar de Cristo, é mais perigoso que o inferno junto. É mais perigoso que Satanás e todos os demônios que existem. Esse poder somos nós mesmos. Interessante pensar que não existe nenhum poder que nos pode separar de Cristo. Mas o versículo 23 nos põe essa condicionante. Eu acredito, queridos, temos que entender isso. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, dadas pelo próprio Cristo. É o próprio Cristo que falou lá atrás. Quando chamou o apóstolo Paulo, disse que ele ia mostrar para o apóstolo as coisas que ele tinha que falar. E o apóstolo depois afirma em Gálatas que o evangelho que ele recebeu não recebeu de homem algum, senão do próprio Cristo. Então, nós temos que atribuir isto como palavras do próprio Deus. É o próprio Deus falando. Se é que permaneceis na fé. Se é que. Esse se é que, vocês sabem disso. Ele é omitido, ele é rejeitado, ele é desconsiderado pela grande maioria de estudantes da Bíblia, de teólogos. Eles desconsideram totalmente essa possibilidade, colocando em xeque a liberdade cristã. Essa mesma liberdade que Adão utilizou lá no Jardim do Éden para se levantar em contra de Deus, em seu estado de perfeição divina.
Ele usou a sua liberdade para ir em contra de Deus. E, curiosamente, o diabo conseguiu, de alguma forma, colocar na cabeça da maioria, da grande maioria, de que esta possibilidade não existe. Mas o texto diz: se é que permaneceis na fé. Agora, com essa pergunta, se é que permaneceis na fé, nós temos que colocar entre parênteses o seguinte do lado: existe a possibilidade de não permanecer na fé? Eu creio que exemplos não faltam. Se quer exemplo no Antigo Testamento, existe. Se quer exemplo no Novo Testamento, existe. Eu posso dar muitos para vocês. Se quer exemplo na vida dos conhecidos seus, existem também. No mundo não falta, pode ter certeza disso. Então, estamos falando de Bíblia e estamos falando da realidade da vida. Mas ainda assim, ela é ignorada, ainda assim é rejeitada essa possibilidade. Se é que permaneceis na fé. Se você permanece na fé, tudo isso que nós falamos aqui, isso seguirá sendo eternamente realidade para você e para mim. Está condicionado. Espero que vocês estejam vendo isso. Está condicionado. Se permaneceis na fé, bom, será que temos que voltar a ensinar o que é fé? O que significa permanecer na fé? Permanecer na convicção, queridos. Permanecer na certeza daquilo que foi realizado na tua vida por Cristo. Permanecer, eu insisto, na convicção como algo constante, como algo permanente. Convicção. A convicção é algo poderoso. A convicção é algo sobrenatural, é algo espiritual. A convicção que vem de Deus não procede deste mundo, desta vida. É algo sobrenatural que é colocado dentro de nós. E ela vem confirmada por um elemento objetivo, que é a certeza. A certeza é algo racional, que é a realidade que você está vivendo. Que é o fruto da obra de Cristo na sua vida, ele tem necessariamente expressado uma realidade visível, uma realidade testemunhável. Então, certeza e convicção, isto é a definição de fé na Bíblia, da obra de Cristo realizada na sua vida. Se é que você permanece nisso. Quando a Bíblia diz: se permaneceis, se você vê implicitamente, Deus está colocando a responsabilidade em você e em mim. Ele está colocando nos nossos ombros uma responsabilidade a nós de permanecer. Ao colocar essa responsabilidade em nós, evidentemente, implicitamente, está dizendo: você poderia não permanecer por responsabilidade sua. Porque se não fosse assim, Deus diria: olha, faz o que você quiser, esperneia, faz pirraça, faz o que você quiser, você não vai poder mudar nada do que eu fiz. Mas não é o que está aí. E diz: alicerçados e firmes. Você entende a ideia do alicerce, né? Eu acredito que todos sabemos o que é um alicerce. É a base de qualquer edificação, é a base de qualquer construção. O alicerce, geralmente, ele estabelece o alinhamento de qualquer construção. O alicerce é a base sólida, a base mais firme, a base mais concreta, mais simétrica, para poder estabelecer não somente a firmeza da construção, senão o alinhamento correto da construção. O Tiago está construindo casa. Ele, com certeza, ele deve estar pensando como é que é o negócio aí. Ele já sabia como era o negócio, mas
Como está construindo, deve estar lembrando disso. Então, queridos, alicerçados e firmes. Quando leio esse texto, alicerçados e firmes, eu volto a pensar naquilo que já mencionei para vocês. Não podemos dar o luxo de não voltar uma e outra vez a estudar os fundamentos da fé. Precisamos ser refrescados uma e outra vez sobre os fundamentos da fé. Coisa que, lamentavelmente, eu sei que não se faz em forma geral neste universo cristão evangélico. Não se faz. Mas Deus tem suas exceções. Deus tem o seu remanescente. Sempre teve, né? Curiosamente. Alicerçados em firme, não vos deixando. Você que não pode deixar. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Eu quero, com isso, queridos, comissionar vocês com uma tremenda responsabilidade. Distrações, hoje, não faltam. São milhões de situações, todos os dias, vão estar aí disponíveis para poder distrair e fazer você se afastar da esperança do Evangelho. Vão fazer você se desanimar, vão trocar suas preferências, suas prioridades para aquilo que realmente importa, né? E não vão faltar as coisas. E sabe o problema que é? Que o diabo vai usar, não são coisas banais. Ele vai usar coisas que são importantes para você e para mim, nesta vida. As coisas mais importantes para você e para mim nesta vida. Mas lembre-se, todas estas coisas que são importantes para você e para mim, nesta vida, elas têm um valor relativo e temporal. Vai usar isso para distrair você, para desanimar você, para roubar de você aquilo que o Espírito de Deus já colocou na sua vida. Lembre-se que isso é possível. Isso é possível. A Bíblia, os evangelhos descrevem, o próprio Jesus descreve essa possibilidade, que o inimigo vem roubar, matar e destruir. Ele vem roubar, inclusive, a semente da palavra de Deus que foi colocada na sua vida. Ele diz, não vos deixando afastar. Em outra palavra, você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de permanecer e vigiar. Vigiar. Tem muita gente que se sente muito segura. Mas o apóstolo Paulo diz, aquele que está firme, cuidado que não caia. Aquele que pensa estar firme, cuidado. Não pensemos que somos mais astutos que o diabo. Aquele ali tem muita experiência, aquele está curtido, aquele ali. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes, olha bem, e que foi pregado. E quando diz a toda criatura, logicamente, não está falando, não é um tipo de universalismo, senão que a pessoas de todas as culturas, a todo tipo de criatura. Esse é o sentido do texto. Temos uma missão importante. Temos uma missão ineludível, que é perseverar, que é permanecer, que é vigiar. Amém? Por um lado, eu creio que Deus nos permite desfrutar, realmente desfrutar
da condição na qual ele nos colocou em Cristo, na nossa relação com ele, nos privilégios que nós temos hoje. Devemos viver imensamente essa vida abundante que temos em Cristo. Devemos realmente, como se diz, esbanjar nessa tremenda bênção que nós temos da parte de Deus. E, ao mesmo tempo, com felicidade, com alegria, mas, por outro lado, também com tristeza, olhando e entendendo que a realidade do mundo é totalmente contrária. Totalmente contrária. O qual nos deve despertar para cumprir a nossa missão de testemunhar e anunciar o Evangelho em cada oportunidade que tenhamos, os contatos que nós podemos ter diariamente. Não sempre vai ter resultado, mas o interessante é que você e eu temos que entender, Deus não nos envia com o intuito de ter resultados. Ele nos envia com o intuito de que cumpramos a nossa missão. O resultado não nos pertence, pertence a Ele. Quando alguém que você compartilha crê no Evangelho, esse é um resultado. E quando alguém rejeita esse Evangelho, quando você compartilha, esse é outro resultado. Também é resultado. E as duas formas, queridos, nas duas maneiras, você está cumprindo a missão. Mas não podemos deixar de aproveitar cada oportunidade. Temos bons evangelistas entre nós. O Tiago, eu considero que é um dos maiores evangelistas que temos aí, o Pedro e outros mais. São pessoas com uma facilidade imensa, mas com certeza tem vários outros. Mas todos nós estamos chamados a cumprir, a aproveitar essas oportunidades de ser testemunhas e anunciadores deste glorioso evangelho que estamos vivendo. Ok, queridos, com isso concluímos a mensagem e eu quero dar lugar a perguntas ou comentários de vocês, antes que possamos... Enquanto isso, a gente comenta ou pergunta, eu vou pedir ao Tiago que vai selecionando uma outra canção, ou se não, repetir alguma das que tivemos. Mas, enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário de tudo aquilo que foi compartilhado, aproveitemos esse momento. Estamos terminando o culto mais cedo que o normal, geralmente terminamos às 11h30. Obrigado, Paulo. Uma mensagem muito pertinente, muito muito profunda e cheia. Obrigado, Paulo. Gostei muito da mensagem, me agradou. Encheu meu espírito. Encheu meu espírito de alegria em escutar essa mensagem da nossa esperança, da nossa paz, em quem está a nossa paz, qual que é a origem, a permanência, a entrega da paz, que a origem vem dele, permanece por ele, e a entrega é para a glória de Deus. Então, glória a Deus por essa mensagem. E o que me chama a atenção é o fato de como nós permanecermos em Cristo, que faz nós recebemos todas essas coisas. Como que nada é por obra, contanto a gente não pode se gloriar em nada. Quando a gente entende a palavra permanecer nele, a palavra fala que nós somos submergidos em Cristo, nós somos absorvidos por sua santidade, sua justiça. É como eu pegasse qualquer elemento, esse celular, colocasse na minha mão, de repente esse celular formasse a natureza da minha mão. E nós somos um com a mão. Estou dando um exemplo. Uma coisa acontece nós com Cristo, nós formamos a natureza, a genética, toda a pureza, a santidade de Cristo. E só por causa disso, nós podemos nos chegar até Deus e podemos orar, nós podemos adorar, podemos desfrutar de todas as benesses que temos por ser filho de Deus. Então, glória a Deus, aleluia, porque é uma tremenda bênção, imensurável bênção. Obrigado, Marcos, pelo comentário. Alguém mais? Paulo, eu tenho uma pergunta.
Ah, Desculpa. Jéssica, pode fazer, Jéssica, tudo bem. Não, Pode pode falar perguntar. primeiro, porque a minha Não, só mãe tá pode, ali e a pergunta é para ela, e eu vou esperar ela pode voltar, então fazer, pode falar. pode fazer, Tá, Su. peraí, então. Mãe, mãe, aquela que perguntou. Peraí só um minuto. A Valéria não quis aparecer? Mãe, vem cá. Voltei. Ela estava aqui do meu lado ouvindo. Ah, Ela ok. perguntou a hora que o senhor estava explicando que como que é, quem decide não é a gente, é Cristo. Não importa o que a gente faça, e sim o que ele fez. E aí eu quero saber se eu dei a explicação correta para ela, tá bom? Eu falei para ela que Jesus Cristo morreu na cruz e ele escolheu a gente quando a gente é revelado. Então, não interessa se eu, Jéssica, quero continuar ou não com Cristo. Quem escolheu foi ele. E não importa o que eu faça, e sim o que ele fez na cruz. É isso ou está errado? Enquanto a nossa salvação ser alcançados, ser escolhidos por Deus, tem que ver com isso, tem que ver com a nossa salvação, escolhidos para salvação. E temos que centrar especialmente nesse ponto. Entende? Isso é decisão de Deus. Quando nós compartilhamos o Evangelho, sempre convidamos as pessoas, assim como vocês mesmos e assim como vários entre nós. Convidamos as pessoas para que elas se exponham à pregação da mensagem do Evangelho, porque nós não sabemos a quem Deus vai tocar. Nós não sabemos a quem Deus vai inquietar, não sabemos a quem Deus, o Espírito Santo vai colocar baixo convicção de pecado ou gerar uma necessidade de Deus no coração, que isso é uma maneira que acontece geralmente com as pessoas que estão sendo chamadas por Deus. Outras não vão experimentar absolutamente nada. Vão encontrar que a mensagem foi bonita, nada mais do que isso. Mas não vão sentir nada. Mas as pessoas que são chamadas por Deus, o Espírito de Deus, enquanto a mensagem está sendo pregada, essas pessoas vão sentir a necessidade, elas vão compreender de uma maneira que elas entendem que ela não poderia compreender de uma maneira natural, e vão sentir, vai se gerar uma necessidade de viver